Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui apenas aguentando e sofrendo com o 6º episódio da primeira temporada da série Mulher Hulk, exibido na Disney Plus. Pois bem, pessoal, essa série é tão incrível que ela consegue se superar. Semana passada, ela nos apresentou um episódio merda. E agora, aqui, nessa semana, apresenta um episódio bosta. Ou seja, evoluiu bastante. Sim. Brincadeiras à parte. Quer dizer, essa série, pretendia ser cômica, engraçada, mas no máximo que ela consegue fazer é a gente rir dela, não com ela. Pois é, ô série mal feita, ô série dispensável, ô série inútil. Esse episódio aqui, para início de conversa, é um filler, aquele episódio de encher linguiça, típico, o episódio descartável que não serve de conteúdo para a linha principal da temporada. Ou seja, só no finalzinho que tem um ganchinho assim, pouca coisa para dizer que a história continua, porque de resto, o que acontece aqui, nos dois momentos principais, é totalmente dispensável. Por que foi feito isso aqui? Bom, logo de cara, a própria protagonista, falando com a gente no truque da quarta parede, já diz que essa coisa de casamento sempre vem em hora não esperada. E sim, do mesmo jeito, ela está comunicando que o que está acontecendo aqui é algo à parte. E sim, tava todo mundo, todos os fãs da Marvel, naquela ansiedade. Apareceu lá o capacete do Demolidor no finalzinho do episódio passado. E muita gente ficou achando, crendo, que ele iria aparecer agora no 6º episódio. Claro que não, É uma série de 9 episódios. Como foi lá, por exemplo, na Foi no Gavião Arqueiro, o convidado especial que estava todo mundo esperando, que foi o Rei do Crime, ele só apareceu nos 2 episódios finais. Pois é, aqui não, ele também não vai aparecer tão cedo assim. 6º episódio de 9, 3 antes? Não, que isso? Não, 6, 7, 8, 9, 4 antes? Não, ele vai aparecer lá no finalzinho, bobear só no último episódio. Então, esquece, ele não vai aparecer agora. Sim, esse episódio foi feito para sacanear. Também essa série tem uma característica. Em muitos momentos a gente fica pensando que, pelo que está sendo cutucado para os fãs, que essa série não fala mal apenas do homem em geral. Não, ele também é específico. A crítica vai para os nerds, justamente os homens nerds que assistem, que pagam, ou seja, o streaming ou então lá o bilhete no cinema. Ou seja, a série ofende justamente quem a sustenta. É de uma inteligência incrível destas roteiristas. Sim, porque a gente tem que afirmar, Quem faz o texto aqui são mulheres. Quem dirige são mulheres. Quem é showrunner são mulheres. Não vai ter um homem participando disso, Bom, se tiver também, é um homem partidário, feminista, como dizem, completamente partidário da causa, Essa causa que só quer espizinhar a espécie masculina. Pois é. Enfim, eles falam mal também dos nerds. Ultimamente não estão chamando os nerds de nerdolas, Outra tentativa de desmerecer a pessoa que curte um pouco mais a cultura pop. Lembrando, o termo nerd já era um termo ofensivo, pejorativo, muito tempo atrás, Como o nerd foi absorvido pelos próprios nerds, criaram então o nerdola. Mas também nós, claro, eu também sou nerd, também sou nerdola. Nós também curtimos esse termo nerdola. Nós somos nerdolas mesmo, nós gostamos dessas coisas. Nós gostamos principalmente que esse produto, esse conjunto de coisas oferecido para a gente, sejam bem feitos. Mas quando não são, a gente fala mal mesmo. E eu estava comentando que a série ela também é produzida não só para ofender o homem em geral, mas especificamente os nerds. Ou seja, quando astutamente a série diz que, apresenta um easter egg maravilhoso da aparição lá do capacete do Demolidor no episódio passado, então todo mundo vai querer assistir a participação dele, efetiva, agora no episódio seguinte. Não, vamos sacanear com os nerdola, vamos fazer um episódio
nada a ver e que, claro, obviamente, o Demolidor não aparecerá. Basicamente foi isso que foi feito aqui. Sim, é uma série de 9 episódios, mas podia ter muito bem apenas 8, porque esse aqui é completamente inútil. E o que acontece por aqui? Bom, já adiantei um pouquinho, claro, vocês sabem, então, que já viram o episódio, né? Ou talvez não, né? Estejam vendo porque não querem ver essa porcaria. Bom, tem então a narrativa do casamento que a Jen foi convidada por uma tal de Lulu, que ela conhece há muito tempo, desde a infância, provavelmente, né? Foi um convite, então, para ela ser também mais outra dama de honra, né? Sempre os casamentos americanos tem bastante dama de honra. Aqui no Brasil não tinha muito, né? Mas hoje em dia também já se faz muito isso de ter uma batelada de damas de honra. E bom, além dessa história aí do casório, também tem uma história B que está, de novo, focada lá na assistente da Jen, que é a Nick, né? E também a outra advogada que a defendeu no episódio passado. Então foi um combo aqui muito do... Eu ia falar interessante, não tem nada interessante. Mas numa linha que sim, faz a sacanagem mais explícita ao homem, né? Ou também ao nerdola, porque o homem, no caso aqui, ele está na figura de um herói, né? Ele é conhecido como herói nos quadrinhos, que é o tal do Senhor Imortal, né? O sujeito que não consegue morrer. E no caso aqui, ele é apresentado como um homem, né, sacana, né? Que isso, ele casa com as mulheres, depois quer se separar, não suporta, ele finge a morte. Como assim? Bom, mas ele tenta resolver a questão judicial da separação em si, ou dos bens, justamente com o escritório de advocacia lá, onde trabalha a Jane. Tem lá aquela divisão especial para pessoas com superpoderes. Como ele tem, né, um superpoder, ele vai requisitar então um serviço lá do escritório. Só que, caramba, num determinado momento a gente percebe que as duas, tanto a Nick quanto lá a outra advogada, elas estão interessadas mais em ferrar com o cliente do que defender o seu ponto. Pois é, simplesmente isso. Isso é para ser uma piada ou é para demonstrar realmente que quem escreve o texto não manja nada de advocacia e pode colocar qualquer bobagem ali, fingir que está fazendo algumas cenas de processo, de julgamento, né? Litígio aqui, tudo faz. É uma coisa tão idiota que, ó, nem merece lá muitos comentários. E a outra linha, a linha principal, né, que é da Jane, né, se bem que a gente pode comparar aqui no tanto episódio anterior quanto nesse, parece que a linha principal nem é realmente da protagonista, é da sua assistente, a sua melhor amiga, a Nick. Bom, mas voltando lá ao casório, a situação ali é completamente ridícula e poderia ser um completo absurdo se, pelo menos, né, não aparecesse a Titânia, que aparece então aqui nesse episódio para se vingar do que aconteceu com ela então quando ela perdeu o processo no episódio da semana passada. Sim, ela está se vingando. E qual vingança que ela vai fazer? Simplesmente apenas mais encher o saco participando da mesma festa de casamento ali. Aliás, falando em festa de casamento, né? Cadê o noivo? O noivo não apareceu em nenhum momento aqui, né? Esses eventos de casório lá nos Estados Unidos, eles também demoram mais de um dia, né? Ele não aparece em nenhum momento. Não é uma festa de despedida de solteira da parte da noiva. Não, é a festa de casamento mesmo, né? Por que ele não apareceu? Não sei, não entendi. Mas enfim, tem a participação da Titânia que está se vingando. Mas demora, aquela coisa, né? E tem aquele absurdo também incrível que é quando ambas acabam brigando ao final, então, da pendenga, porrada pra cá, porrada pra lá, um soco na cara de Titânia e ela está nos trinques, não tem nenhum ferimento na cara, mas lá no finalzinho ela tropeça, cai no chão e quebra os dentes. Como assim? Não tem sentido. Ela toma um murro de uma mulher Hulk, sai ilesa, mas ela cai docemente, né, atrapalhadamente, estabanadamente no chão e quebra todos os dentes. Como pode? Não tem sentido. É para ser uma piada também ou é para a gente chorar de raiva? Talvez ainda seja uma tentativa, né, de fazer uma cutucada em nós, nerdolas, né? Eles vão achar esquisito, vão fazer de propósito. Será que é esse o pensamento dessas roteiristas? Fazer o erro sabendo que está errado só para a gente ficar nervoso? No fundo, talvez seja isso de fato. Bom, um ponto curioso aqui nesse episódio é que pela primeira vez aparece um homem decente
para Jen. Até agora, né, todos os homens que apareceram na série, inclusive os homens famosos, super-heróis ou super-vilões, todos eles foram abobalhados, colocados como simplesmente idiotas ou canalhas, sacanas, a pior espécie de homem possível, né? Mas, caramba, a Jen conheceu um sujeito agradável e fica aquele chaveco ali, né, durante a festa. Como assim? Não pode. Não existe homem bom dentro dessa série. É um completo absurdo, mas se vendeu esse sujeito dessa forma, nesse formato, e ela realmente ficando interessada nele até o final. Ou seja, é óbvio que o cara não presta. Ele só está enganando e provavelmente ele é um vilão, né, que está às escondidas tentando fazer alguma coisa. Lembrando que existe sim uma linha para toda a primeira temporada que é alguém tentando atingir a Jen, ou a Mulher Hulk. Lembram lá no segundo ou terceiro episódio que apareceu aquela gangue lá, mequetrefe, tentando pegar o sangue dela, mas entortou toda a agulha. Lembram disso? Pois é, essa mesma agulha aparece aqui no finalzinho do episódio. Uma certa referência a um tal de Rei Hulk, que a gente não sabe que diabo é isso. Mas com certeza o sujeito lá que está chavecando a Jen trabalha para ele. Aliás, o episódio termina, né, com o cara montando uma nova seringa ali, né, com uma baita de uma agulha gigantesca, já que aquela outra tá toda torta, né, quando o cara tentou enfiar na pele da Mulher Hulk, não deu certo, então agora um negócio, parece um cano que vai ter que entrar então na pele dela, né. Aliás, coisa curiosa, né, eu não comentei no episódio passado, não existe mais a ceninha pós-crédito, que já tinha virado um hábito, né, nos 4 primeiros episódios existiu as cenas pós-créditos, sempre com uma piadinha. Antigamente, nas séries da Marvel, sempre existia uma cena pós-crédito, claro, uma coisa derivada lá dos filmes no cinema, lá pelo último episódio. Acho que foi sempre no último episódio, né? Ou seja, já dando um gancho do que poderia acontecer no futuro, na própria série, ou então em coisa conectada aos filmes no cinema. Aqui a série meio que inovou, colocando uma cena pós-crédito, sempre com uma piadinha, desde o começo, mas parece que parou no quinto, e aqui também no sexto, não tem mais a cena. Na verdade, essa cena final do cara recebendo uma mensagem, o tal do Rei King recebendo uma mensagem, com certeza lá, do cara lá, que está no chaveco com a Jen, poderia estar depois dos créditos. Por que não colocaram? Não entendi por quê. Porque não é mais piada, só podia ser quando fosse piada. Vai entender, né? Ou no caso, tanto para esse episódio quanto no anterior, existia uma piada, mas ela foi descartada porque foi considerada fraca, talvez. Vai saber, né? Enfim, é um episódio que não fede nem cheira, mesmo sendo esse um episódio bosta. Pois é, não tenho o que dizer, a série consegue se superar, realmente. Ela mereceu um belo de um 0 no episódio anterior, né? E para aqui, a série também merece um valor tão bom quanto esse. Na verdade, dá para atribuir a esse episódio talvez um -1, não um 0 mesmo, que, pô, a gente precisa ser mais preciso na nota. Mas digamos que o -1 não é oficial. Por enquanto, para esse episódio aqui, oficialmente, eu vou atribuir o mesmo 0 que eu dei para o episódio anterior. Talvez se a coisa for continuar a piorar cada vez mais ainda nos próximos episódios e começar a ficar talvez dezenas negativas, eu passe a considerar. Pô, já foi de brincadeira que eu dei 2,5 lá no primeiro episódio. Já merecia um 1,5 ou até um 0, né? Mas eu quis ir abaixando aos poucos. Mas enfim, para esse episódio aqui, o sexto, da primeira temporada de Mulher Hulk, eu também atribuo 0. Com muito gosto. É isso.